Vamos analisar hoje mais 3 métodos de zero de funções: o iterativo linear, Newton e secantes. Até o momento, durante essas aulas, nós observamos os métodos de bisseção, por exemplo, onde a gente observava que, dado o intervalo, se num espaço contínuo trocasse o sinal, era um sinal que havia um zero de função ali a ser encontrado. Mas esses métodos que vimos até o momento, eles são chamados de métodos de quebra. Vamos conhecer hoje métodos mais eficientes, que são conhecidos como métodos do ponto fixo. O primeiro desses métodos é conhecido como o método interativo linear. Seja uma função, f de x, que ela é contínua no intervalo a e b, e ela contenha uma raiz nesse intervalo. O μ, que é o método interativo linear, ele vai reescrever essa função f de x como sendo f de x igual a φ de x menos x. Nós queremos encontrar uma raiz dessa função. Então, vamos igualar tudo a zero e vamos ter que o φ de x vai ser igual a x. Ou seja, no ponto x, que corresponde à raiz f de x, que é o zero de função que queremos encontrar, ao substituirmos o valor de x nessa função substituta, φ de x, nós teremos como resultado o próprio x. Portanto, a raiz de f de x será o ponto fixo de φ de x. Pois bem, para encontrarmos então essa raiz, nós podemos encontrar o valor numérico que, ao substituirmos em φ de x, ela vai retornar o próprio x. Então, o próximo elemento de x do domínio que vamos encontrar, ele vai ser dado pela função φ do xi da interação que estamos naquele momento. Pois bem, se considerarmos essa função a primeira e a segunda, o f e a função φ, nós vamos ter que, considerando uma máquina geradora geral, onde φ de x seja igual a x mais um coeficiente a, sendo o produto do f de x para o a pertencente aos reais, nós vamos ter que o primeiro implicando no segundo, caso o epsilon seja o f igual a zero, nós vamos ter que o φ do epsilon ele também é igual a esse valor epsilon. Dado essa função geradora aqui para essa situação e nós queremos encontrar o zero de função, uma vez que esse epsilon ele é a solução de φ de e igual a zero, nós vamos ter que o φ de e ele vai ser igual ao próprio, o φ de epsilon vai ser igual ao epsilon que queremos procurar. Mas o contrário é verdade também. O 2 ele implica no primeiro. Caso esse epsilon' ele seja a solução do φ epsilon' igual a epsilon', obrigatoriamente nós também temos que ter o f de epsilon' igual a zero. Então, sim, tanto num sentido quanto no outro, é verdade. Massa! Se é verdade, significa que é um método que pode nos ajudar a encontrar um zero de função. Vamos considerar então esse exemplo. Considerem essa equação f de x, que ela é igual a x ao quadrado mais x menos 6. É uma equação de segundo grau, é um polinômio, é simples. Mas vamos resolver ela pelo método iterativo linear para encontrar o zero dessa função. O primeiro passo é encontrar a função φ de x, que seja igual a x. Ou seja, temos que isolar o x a partir dessa função aqui quando ela é igual a zero. Então, vamos igualar essa função aqui a zero. Então, temos 0 igual a x ao quadrado mais x menos 6 e vamos isolar o x. Se nós colocarmos isso aqui como x ao quadrado menos 6 é igual a 6 menos x, aí vamos ter que x ele vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos x. Esse é um caminho. Logo, a função φ de x ela vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos x. Ou seja, nós temos duas funções. Nós temos a função y igual a x, essa primeira, e temos a função y igual a φ de x, essa segunda, onde a gente acabou de isolar o x. Assim, onde a primeira e a segunda se encontram, é a solução de f de x igual a zero. Temos um exemplo aqui, ó, onde observamos uma função, não é desse exemplo, mas temos uma função f de x igual a x e uma função φ de x, onde isolamos. Esse ponto que intercepta aqui é o valor de domínio que queremos encontrar, para encontrar o zero dessa função. Então, como é que a gente poderia então resolver essa questão? Considerando então essa função, f de x, e considerando a função φ de x que encontramos por isolar o valor de x, e tomando o ponto inicial igual a 1.5, é muito importante isso, o método iterativo linear ele fornece para você essa informação. O que é que nós precisamos fazer agora? Nós temos que
Então, vamos observar como podemos resolver essa questão. Nós temos aqui as informações da questão, ela dá o f de x, o φ de x e o ponto de partida, o x0, igual a 1,5. Então, vamos lá. Para a interação zero, nós temos que calcular o valor de x e projetar esse valor aqui nessa imagem. Como é que a gente sabe qual é o próximo valor de x? Lembrando a fórmula. O x de n mais 1 ele é igual à função f, a função φ de xn. Beleza? Então, o x1 aqui, ele vai ser igual à função f de x, que é a raiz quadrada de 6 menos x, 6 menos o x anterior, que é 1,5. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4,5, que é igual a, conforme a questão fornece, a resolução, 2,12, 13,2. Se aplicarmos esse valor na função f de x, que é a função original x ao quadrado mais x menos 6, vamos ter que isso aqui, o f de x0, o f de x1, é igual a 2,12, 13,2 ao quadrado, mais 2,12, 13,2, menos 6. Isso aqui é igual a 0,62, 13,19. Massa, vamos agora para a primeira iteração. O x2 ele vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos x1, que é esse valor aqui, 2,12 que encontramos. Aí isso aqui vai ser igual a 1,96, 944. Se projetarmos esse valor na função f de x, então f de x2 ela vai ser igual a menos 0,15, 187. Massa. Próxima iteração. O x3 vai ser igual a 6 menos o x2, que é a função φ de x. Isso aqui vai ser igual a 2,00763. Esse valor aqui na função f de x vai ser igual a 0,038. 0,038. 208. Terceira interação. O x4 ele vai ser igual a 6 menos x3, que é 6 menos 2,00763, raiz quadrada disso dá 1,99. 809. Esse valor aqui da imagem, o f de x4, ele vai ser igual a menos 0,00955. Vamos seguindo. Quarta interação. O x5 vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos x4, que é 2,048. Esse valor dessa imagem, o f de x5, vai ser igual a 0,024. É isso, 24. Então, se a gente definir como 10 a menos 2 o fator de parada, então percebemos que a função aqui está convergindo. Então, a raiz dessa função, uma das raízes, é igual a 2. Essa aqui vai ser a raiz aproximada com esse grau aí de tolerância para essa questão. Então, nesse caso, xk está convergindo para a raiz igual a 2. Muito bem, mas esse método interativo linear, ele nem sempre funciona. Vamos observar esse exemplo. A gente isolou x utilizando o lado que estava aqui com o x ao quadrado. Então, isolamos o x ao quadrado e deixamos a raiz. Mas, e se a gente tivesse feito uma coisa diferente? Se tivéssemos isolado esse x aqui do meio. Então, a gente passava o 6 para o outro lado, x para o outro lado, e teríamos x igual a 6 menos x ao quadrado. E diríamos que esse vai ser o meu φ de x. Pois bem, nesse caso, você teria uma função φ de x nesse formato aqui, quadrático. Por consequência, ela ia tangenciar em pontos diferentes. Mas note que quando você tivesse aqui um x0, nessa região aqui,
ela iria projetar na função y de x, e aí, quando fosse projetado, o x1 ia sair aqui. Aí, mais uma vez, ela ia projetar na função principal e ia bater nesse ponto. Perceba que ela ia ficar divergindo, ao invés de convergir ao valor de domínio. Na prática, dado o mesmo problema f de x, mas agora a gente adotou o φ de x como sendo 6 menos x ao quadrado. Perceba que se fizéssemos a mesma interação que fizemos antes, o x1 seria igual a 3,75. Tudo bem. Só que o x2 seria menos 8,06. x3, menos 59. x4, menos 3.475. Então, são valores que eles estão caindo abruptamente. Como podemos observar, x de k, xk ele não está convergindo para a raiz que é igual a 2. Ou seja, o método iterativo linear, nessa situação, ele não funcionou. Mas por que isso acontece? É necessário verificar a convergência da função. Uma função de iteração ela deve satisfazer algumas condições. Você tem que verificar se ela atende, e aí você pode resolver pelo método iterativo linear. O f de x igual a 0 tem que ser equivalente ao φ de x igual a x. Dado uma equação que você tem a raiz, é possível definir, então, diversas funções de iterações. Mas nem todas elas são úteis. Você tem que garantir a convergência. Aí a regra é, seja o epsilon um zero real para a função f em um dado intervalo i, você tem que pegar a função φ e a sua derivada, e elas precisam ser contínuas nesse intervalo i definido. E o módulo da derivada de φ, ela tem que ser menor do que 1 para todo x pertencente a esse intervalo. E x0 tem que pertencer ao intervalo. Essas regras, então, essas três regras, elas devem ser atendidas. Se forem atendidas, massa. Você pode resolver esse problema pelo método iterativo linear. Ok, então se a gente pegar o nosso primeiro exemplo, 6 menos x ao quadrado, esse exemplo que deu errado. A derivada de 6 menos x ao quadrado é menos 2x. φ de x e φ' de x são contínuas em R. Perfeito. Agora, o módulo de φ' de x é menor do que 1 para todo intervalo? O φ' de x é menos 2x, então o módulo de menos 2x menor que 1, vamos ter que o x, para que isso seja verdade, ele tem que estar no intervalo de menos meio e meio. Só que não existe, no intervalo i definido, um x igual a 2, nesse intervalo aqui. Tal que o φ' de x, o módulo dele, menor do que 1, não é atendido, pois essa condição ela só é satisfeita entre menos meio e meio. Logo, a condição de convergência ela não é satisfeita para essa função aqui de 6 menos x ao quadrado, pois o 2 ele não encontra-se no intervalo que atende a essa condição. Mas e o raiz quadrada de 6 menos x, que foi o primeiro exemplo que resolvemos? A derivada dessa função é dada por isso aqui. Tanto φ quanto φ' de x elas são contínuas para esse intervalo. E o módulo de φ' de x menor do que 1, nós vamos ter que, se colocarmos isso aqui tudo menor do que 1, isolando o x, vamos ter que x é menor do que 5,75. Logo, o valor da raiz 2 ela encontra-se para esse intervalo. As condições de convergência elas foram satisfeitas para x0. Então, antes de aplicar o método, é importante você verificar a convergência desse método, para saber se pode ou não ser aplicado. Mas aí, se a gente analisar graficamente, para um caso de convergência, ele tende a bater aqui na interseção, e aí ele encontra a resposta, tanto aqui na esquerda, quanto aqui na direita. O x0 inicia aqui e converge. No caso da não convergência, você inicia nesse ponto aqui e você vai divergindo do ponto de interseção, tanto aqui à esquerda quanto aqui à direita. Você inicia aqui e vai se afastando.